O Dr. Arnaldo tem formação na área da psicologia, da sociologia, mas atualmente está trabalhando principalmente no campo da literatura, não é mesmo, professor? A gente está aqui para falar sobre o mal-estar contemporâneo, assim vamos iniciar. Qual é a sua opinião sobre o tema e de que forma você se posiciona criticamente, doutor? Na verdade, quando se fala em mal-estar, não existe apenas um mal-estar. Na época do Freud, as mulheres, por exemplo, que hoje já têm um espaço na sociedade, embora é preciso ainda muito tempo, creio, para avançar, mas está avançando bastante, eu acho uma coisa muito produtiva. Naquela época, as mulheres não se apresentavam, não pensavam, não sentiam aquilo que sentem hoje e que se apresentam hoje. Ou seja, as mulheres não têm, tanto quanto na época, o sintoma da histeria. Hoje, aquilo que, por exemplo, a Ana, conhecida como a Ana Ock, Freud, começou a trabalhar com ela e desenvolveu todo o processo sobre a histeria, hoje seria um absurdo e se imaginar que as mulheres podem, por exemplo, se apresentar na televisão mostrando o corpo, coisa que ela não podia. Naquela época, como era uma mulher avançada para o tempo, ela queria namorar, ela queria sair, ela queria passear, não era possível da mesma forma que hoje. O que fazia? No caso dela, sintomatizava, revertia para o corpo. E hoje não. Qual o mal-estar que a mulher tem hoje? Outros. Mas o que é a liberdade de autonomia na relação com os outros? Aí surge o conselho detalhado por Arnaldo, do individualismo narcísico. As pessoas se voltam para o eu e em detrimento do outro, sendo que não percebe, e isso causa um sofrimento, que nós sempre vamos depender do outro, sempre. Aonde você está, pense que você vai ver que sempre o outro está colocado. Então, eu coloco o individualismo como uma ideologia, uma ilusão, uma utopia da modernidade. E o individualismo, isso que o senhor coloca, ele é de agora ou ele foi se transformando, as pessoas ficaram mais pensando no eu e não se colocando no lugar do outro de uns tempos para cá, ou isso sempre existiu e só agora que está aparecendo? Quando eu chamo de individualismo possessivo, eu vou tratar do individualismo hoje que eu chamei de individualismo narcísico, que seria o excesso, que é aquilo que nós chegamos num ápice. Eu vou te dar um exemplo, e isso é histórico. Mas qual é o problema? O problema é quando o indivíduo, esse que eu chamo de possessivo, ele vai já abdicando do social. Então é um indivíduo que ele se consome consumindo, ele é hedonista porque ele quer prazer, mas ele não está muito preocupado com o que está acontecendo no país, entende? Mas ele está vivendo bem, tá bom. E aí também pode vir a indiferença com o outro, porque o outro, ele passa a ser um obstáculo para a minha satisfação, porque se volta tudo para si. E o outro quer a satisfação dele, aí eu vou ter que usar, embora eu sei que não é bem quisto o Thomas Hobbes, mas dá para a gente pensar, ou seja, será uma guerra de todos contra todos. Por isso o Thomas Hobbes dizia, embora ele acreditava no absolutismo, que nós não acreditamos nisso mais, mas ele dizia uma coisa interessante, que a gente age pelas paixões e depois vem a razão. Então por isso que o Thomas Hobbes, ele era assim, muito legalista, porque ele dizia, não, o ser humano tem que agir com medo e com esperança. Esperança de conseguir alcançar os seus objetivos e tudo mais na relação com o outro, mas ele teria que abdicar de toda a liberdade que ele tem, porque todos no estado da natureza, segundo ele, vão querer a liberdade e não vai dar certo, porque todos os corpos vão ser conflituosos e vão ter grandes problemas. Então precisa de um estado, e aí que está o que a gente discorda, esse estado forte, absolutista, para então distribuir a liberdade. Então nós temos que abdicar da liberdade total. Se eu pudesse pegar assim de modo muito geral e até assim bem reducionista, mas Freud, o que Freud diz? É mais ou menos por aí, ou seja, nós precisamos conviver sempre com o outro. E evidentemente que num princípio primário, no princípio do prazer, nós vamos querer só o prazer, mas o princípio da realidade vai nos movimentando na relação com o outro. E é na diferença que eu me constituo. Doutor, qual a sua opinião quando o assunto é construção social, quando o conceito são as drogas? Primeiro, que eu não entendo droga como substância química. Também entendo, mas é outra coisa, porque a substância química é mais um objeto da medicina psiquiátrica, tem muito a ver com, enfim, com uma substância que, por alguma via, de algum modo, penetra no organismo, enfim, vai para a corrente sanguínea e chega aos neurotransmissores, altera e a pessoa age disso de determinadas formas, e, em geral, as pessoas que são dependentes, escravas das drogas, têm consequência. Eu vejo diferente, eu vejo tóxico, objeto. E objeto, nesse sentido, estou falando, pode ser uma pessoa, pode ser o trabalho, pode ser a comida, pode ser inclusive a substância química, etc. Então, resumidamente, para as pessoas tentar compreender um pouco, depois aprofundar, seria um objeto qualquer
que de algum modo ocupa a nossa vida, a nossa subjetividade, e que nós não sabemos porquê, mas nós não conseguimos não se livrar desse objeto, né, que seria a servidão. Eu gosto muito mais da paixão. É a questão da paixão. Uma pessoa apaixonada por time de futebol, é muito difícil ele agir de forma racional. Por quê? Porque ele está apaixonado. Então, um time de futebol pode ser a sua droga. Então, eu digo, tem a droga boa e a droga má. A grande questão é quando se torna escravo e isso começa a realmente ter um efeito na tua vida. E, em geral, as pessoas vão perceber que é um efeito muito nocivo. E mesmo que as pessoas não percebam, a grande questão é quando a pessoa não sofre ou acha que não está sofrendo, aí realmente ela vai usar. Porque eu já vi dependentes químicos, eu trabalhei 30 anos mais ou menos com isso, no Hospital Universitário de Santa Maria, no UFSM, do qual eu me aposentei já, e eu lembro de pessoas que estavam assim numa situação muito precária, já morreram, a maioria deles, e eles não achavam que estava ruim. Talvez isso fosse realmente uma defesa para poder viver, e talvez eles pensassem que não estivesse mesmo. Mas assim, e o que é estar ruim também, o que é estar bem, né? Só diz, mas a pessoa está perdendo a saúde. Sim, mas a saúde é um ideal para quem? Para nós que trabalhamos e tal. Para eles é outra coisa, por isso que a gente tem que também acolher e escutar o que essas pessoas estão denunciando para nós. Esse mundo da saúde, do bem-estar. Mas as pessoas lutam por bem-estar e os toxicômanos estão mostrando o nosso fracasso. Porque eles vão lá, eles não estão preocupados com o corpo, não estão preocupados com a saúde, não estão preocupados em perder a liberdade, a família. Então nós temos que pensar, porque eles, entre aspas, já disse um psicanalista, são nossos heróis nesse sentido. Eles estão mostrando todo o nosso fracasso, que nós não conseguimos fazer assim, e estamos lidando com outras drogas, e eles é como se dissessem, eu vou morrer usando drogas, vocês não vão poder fazer nada. Isso é muito complicado, mas a gente, enfim, escuta eles assim, porque quando eles conseguirem articular no discurso, quando eles conseguirem articular isso no social, e de alguma maneira se escravizar, digamos assim, ser servo, de outro modo de se perguntar a quem e ao que eu me sacrifico, talvez a vida deles tenha outro sentido, mas não é tão simples assim, eu sei. Precisa muito trabalho nisso aí, não é? E resumindo, eu acho que mesmo assim, quem sabe, o que a gente quer mais da vida é ser amado e reconhecido. E é uma coisa que não existe isso plenamente. O uso excessivo das redes sociais está causando um emburrecimento da sociedade, da população? A questão da rede social, como é algo novo, é muito complexo. Mas, evidente, é uma mídia, eu gosto de pensar na simulação. Quando eu vejo as pessoas pessoalmente é uma coisa, quando eu vejo lá não são as pessoas, são a imagem da pessoa. A fotografia não é a pessoa. As pessoas que estão me ouvindo, elas nos vendo, elas vão ver na televisão, não é a minha imagem. É claro que eu estou aqui. Uma das grandes questões, são muitas, né, é o fato de achar que todo mundo tem que curtir, é o fato de achar que todo mundo tem que ter a sua foto lá, o fato de achar que todo mundo tem que ter um celular. Mas por que eu tenho se eu não quiser ter um celular? Aí a grande questão é que daí você vai ser uma pessoa diferente, não por ser diferente, porque na verdade também tem muito isso. As pessoas que se marcam tatuagens não é para ser igual a todo mundo, de alguma maneira é para se mostrar o corpo, por alguma razão. A marca do pai, que o pai que a gente nunca teve, né? Mas enfim, e por outras coisas, elas se marcam para se mostrar. Então é demanda de amor. Então mas um amigo dizia que, não, mas hoje é interessante porque tu fica isolado no teu quarto, mas pelo menos tu fica ali. Quer dizer, é uma foguinha, né? É possível, mas ele vai sentir um momento que ele precisa do outro, o olhar do outro, o semblante do outro, o contato com o outro, né? E isso a gente tem muito mal-estar, né, nisso. Agora, é que nem a literatura, não é de tudo ruim. Quer dizer, tem pessoas, autores, que quando ingressaram na literatura, eles encontraram uma saída para a sua vida, né? Então, mas é algo que isso aí a gente deve pensar, mas tem grandes problemas, sim, não só esses problemas que a gente vê de notícias falsas, de violência, que isso é uma coisa objetiva, isso a gente está vendo, mas consequências para as relações humanas. Então eu entendo que na democracia é preciso que as crianças possam ler a mídia, também estudar a mídia. E hoje eu acho que as televisões estão fazendo isso, e eu acho que é uma coisa interessante, elas estão interagindo com o seu público, que antes não, né? A gente dizia, quem está com a latinha, que na época a gente chamava de microfone, está com poder. Hoje eu vejo que não, então a rede social também é importante para isso, para a gente interagir com a mídia, com aquilo que a gente não tinha acesso. Nesse sentido eu acho algo interessante, assim. O que acontece, tudo que a gente está falando aqui está também disponível para os telespectadores, para aqueles usuários da ferramenta Facebook, também YouTube, sites, enfim, estamos em todas as plataformas. Quero agradecer ao doutor Arnaldo pela participação e por todas as informações dadas aqui. Muito obrigada, doutor. Eu que agradeço.